que a gente já foi proibida, por exemplo, de competir numa Olimpíada, né? A gente não é só atleta, né? Nós somos múltiplas mulheres que fazemos muitas coisas. Através da força individual de cada uma, do profissionalismo nosso, do engajamento que nós tivemos, a gente acabou abrindo portas. Vou me espalhar por toda a superfície que eu puder, porque eu não posso me encaixar num espaço tão pequeno. Eu nasci assim. Olá, queridos e queridas ouvintes. Vamos retomar e dar continuidade à nossa conversa com Silvana Guelner. Nessa segunda parte, mergulhamos ainda mais profundamente em sua trajetória acadêmica e intelectual. Silvana compartilha como se deu a sua aproximação com os acervos, a importância da pesquisa histórica para compreender o esporte e as mulheres que dele participaram, além dos bastidores de sua atuação na criação de exposições dedicadas às pioneiras no futebol brasileiro. Se na primeira parte conhecemos os caminhos pessoais que a formaram, agora acompanhamos os movimentos que consolidaram seu trabalho como uma das principais referências nos estudos sobre mulheres, corpo e esporte no Brasil. Fique com a gente, vamos juntos e juntas! A gente percebe que tem uma relação das suas pesquisas e trabalhos com o Centro de Memórias e com os acervos. Então, a gente queria saber se você pode nos contar mais um pouco sobre sua atuação nesse contexto. Posso. Então, quando eu começo a me preocupar com essa questão dos acervos, elas têm daí talvez... Porque, assim, quando eu estava dirigindo o Centro de Memória do Esporte aqui na Escola de Educação Física, a gente recebia muito acervo de ex-professor ou de ex-atleta, né? Algumas coisas eu buscava, né? Por exemplo, tem uma mulher que chama Leia Linhares, que foi uma lutadora aqui em Porto Alegre, que não pôde fazer a ascensão à faixa preta, porque era mulher, na época que era proibido que mulheres estavam, né? Então a gente foi até a casa dela, conversou com ela, ela doou materiais, deixou digitalizar, porque eu queria registrar um pouco dessas memórias. Mas talvez o maior impacto que eu tive da preocupação com os acervos foi em 2015, quando, após uma série de insistências lá com o Museu do Futebol em São Paulo, no Pacaembu, que cada vez que eu ia lá no Museu do Futebol, eu não achava nada das mulheres. Tinha, assim, no final da exposição, um quadrinho lá, um espaço que dizia que a primeira partida de mulheres tinha sido entre Tremembé e Cantareiras, e em 1920. Eu dizia, não pode ser só isso, cara. Esse museu não é um museu do futebol, é um museu do futebol dos homens. Até que, num determinado momento, no contexto de Copa do Mundo de mulheres ganhando mais relevância, o museu me convidou para ser curadora da exposição, da primeira exposição, que é Visibilidade para o Futebol Feminino. Bom, beleza, vamos lá, mas como fazer uma exposição? Que acervos buscar? Se não existem acervos nos clubes, né? Se a própria CBF não tem muito acervo na exposição no Museu do Futebol, as mulheres praticamente são invisibilizadas, onde elas estão. Então, a ideia foi buscar as jogadoras, né, para que os acervos delas pudessem dar elementos para constituir uma história. E daí, para mim, a enorme surpresa, eu imaginava que, tendo como referência o futebol dos homens, que são marrentos, que não iam ter disponibilidade, quando eu chegava para alguma mulher e dizia, olha, meu nome é Silvana, sou professora, e daí na época foi via Facebook mesmo, porque não tinha contato, né? Eu não sou do futebol, nunca joguei futebol, né? Apresentava, sua professora, quero fazer uma exposição no museu, gostaria muito de saber se você tem disponibilidade para conversar ou para emprestar acervo. E elas diziam, o quê? Vamos falar sobre a gente, eu não acredito que você está me procurando, sabe? E isso começou a me deixar muito intrigada. Eu lembro da Cici, eu escrevi para a Cici, catei o nome dela no Face, mandei uma mensagem, sabia que ela morava nos Estados Unidos, estava até de férias no México, quando veio uma mensagem da Cici, oi, que legal, muito prazer, pode contar comigo. Eu só
Eu saía com aquele telefone mostrando para todo mundo se inscreveu, se respondeu, olha só. Né? Então, esse processo, para mim, foi muito importante. Então, daí é uma rede né? Uma vai indicando o nome da outra, e eu fui me aproximando dessas mulheres, principalmente dessas mulheres da primeira geração, e vendo a importância que elas davam para o que eu dizia. Né? Eu lembro que quando eu conheci a Emily Lima, ela ainda nem tinha sido treinadora da seleção, já bem antes, né? E eu falei, Emily, eu falo sobre a tua história na minha disciplina de História do Esporte para os alunos de graduação. Ela, o quê, professora? Você fala sobre a minha história? Eu disse, sim, você foi treinadora de futebol, uma das primeiras, treinou seleção, acho que sub-15 na época, você está na minha aula. E ela, não acredito, prof, ela me chama de prof, eu não acredito que você faz isso. Eu disse, sim, eu faço. Então, era uma grande surpresa para essas mulheres que tinham sido tão invisibilizadas, tão apagadas, que alguém pudesse se interessar pelas histórias delas, porque a estima era tão baixa que nem elas sabiam o quão importante elas eram. Então, nesse processo de conversas com elas, de aproximação, de busca, eu fui conquistando um espaço junto delas que eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Né? Foi muito significativo para mim. Daí, nesse processo, eu conheci a Ju Cabral, né, que é a nossa capitã olímpica de 2004, medalhista de prata, que eu já tinha entrevistado antes, pelo Garimpando Memórias, num evento que eu fiz no Museu do Futebol, algumas coisas que antes da exposição tiveram alguns movimentos e eventos com futebol de mulheres que eu participei, eu já tinha feito uma entrevista com ela. E a gente chega na pandemia, né? E na pandemia tem uma aproximação, começa a ter uma aproximação com os guris do Ludopédio, o Serginho Giglio, e o Serginho disse, vamos criar um programa para outro futebol mulheres, vamos fazer entrevistas, que daí na pandemia todo mundo foi para o online. E a gente, então, criou a Lu Castro, que é jornalista, e eu começamos com um programa que era por outro futebol mulheres, né? Acho que era uma live de 15 em 15 dias, uma vez por mês, acho que era uma vez por mês, com temas. E a Lu, na primeira ou na segunda de semana, eu não quero mais fazer, cansei, eu não estou mais afim do futebol, eu quero fazer outras coisas, eu não vou mais continuar, vou largar. Ela sempre larga o futebol, mas depois ela volta. Né? Não vou mais. Eu disse, então, o que eu vou fazer sozinha? Eu não dou conta, porque eu não entendo de futebol. Né? Eu tenho uma outra história, eu preciso de alguém que tenha do mundo. E a gente tinha entrevistado a Ju, e eu chamei a Ju, Ju, não quer fazer o programa comigo? A Ju não tinha largado o futebol também, estava muito desiludida com o futebol, não queria mais participar de coisas do futebol. Eu disse, não, vamos fazer. E a gente começou a fazer o programa, e deu uma liga muito grande em termos de afinidade, né? E a gente começou a fazer uma série de coisas. E daí a Ju pensou, vamos criar um grupo de mulheres, né, ex-atletas de futebol, que ela tinha certa proximidade, que às vezes precisa dar uma entrevista e falar sobre questão de gênero, e não sabia exatamente o que é, ou falar sobre algum tema, você não topava de fazer um grupo de estudos. Eu disse, bora, vamos. Então, participou a Leda Maria, que era comentarista, né, jogadora da seleção também, era comentarista da Globo. A Dilma Mendes, que é uma grande potência, né, treinadora da Seleção Brasileira Feminina de Futebol 7, 2 vezes campeã mundial e agora 2 vezes eleita a melhor treinadora entre homens e mulheres. A Márcia Tafarel, jogadora da seleção, aqui do Rio Grande do Sul, morando nos Estados Unidos. A Thaís Picarte, que tinha sido goleira da seleção também, estava na Federação Paulista, jogava no Santos. A Lu, que começou, mas não continuou. E a Ju. Então, a gente fez esse grupo, fez umas 2 reuniões, discutiu mais as questões de gênero, e daí surgiu a ideia que se a gente começasse a entrevistar jogadoras da primeira geração para conseguir perceber as diferenças entre as gerações. Porque daí lá no Ludopédio, a Ju e eu inventamos uma série de coisas. Então, a gente fazia uma vez por semana efemérides, pegava o primeiro dia do primeiro campeonato brasileiro, buscava nos acervos, fazia uma série de posts, né? A gente começou a criar uma série de demandas de conteúdo mesmo sobre futebol de mulheres. E a gente começou, então, a entrevistar. Toda segunda-feira, durante a pandemia, por um bom tempo, a gente fazia entrevistas.
E essas entrevistas, a gente tem mais de 80 entrevistas com mulheres, elas foram muito significativas, porque a gente pegou, sei lá, a primeira geração e veio analisando. E para todas, muito aparecia. Primeiro, não sabia que era importante alguém conhecer a minha história, né? Isso sempre aparecia. A segunda questão que aparecia muito, o futebol me magoou muito, eu não quero mais falar sobre futebol. Para mim foi um processo de cura falar sobre futebol. Algumas choravam, outras eu pensei que eu ia ficar muito irritada, que eu ia ser muito seca nas respostas, mas com vocês eu abri meu coração. Né? É óbvio que isso aconteceu, daí eu mudei metodologicamente também o jeito de pensar a história oral. Uma coisa é uma professora universitária entrevistar uma dessas mulheres. Outra coisa é uma professora universitária com outras jogadoras da mesma geração que se conheciam e que conheciam coisas específicas da modalidade, entrevistar essas mulheres. Então, essa acolhida que elas sentiram com a gente, né, de contar histórias, ela foi muito positiva. E, a partir dali, eu penso em não pesquisar sobre, mas pesquisar com. Então, o livro que a Ju e eu escrevemos, As Mulheres do Futebol Pedem Passagem, Conhecer para Reconhecer, que está disponível online no site do Centro de Memória da URGS, né? E o outro livro que a gente escreveu sobre 7 mulheres que participaram das 2 primeiras competições, nós temos 7 que participaram do primeiro Jogos Olímpicos, do primeiro Mundial. A gente fez isso, a gente estudou, né? Primeiro fez a entrevista, daí, a partir da entrevista, buscou uma série de outras informações, triangulou com matéria de jornal, com um relato de outras mulheres, com o que tinha sido publicado na época, e nós escrevemos o texto sobre ela, sobre cada uma dessas histórias. E a gente escreveu mesmo juntas, não é? Eu escrevi um pedaço, a Ju escreveu outro. A gente sentava, aqui eu com chimarrão, ela também toma, ela mora em São Paulo, chimarrão, um cafezinho, e era escrever junto, palavra por palavra. A gente escreveu mesmo, foi um processo muito bonito, desgastante, porque depois a gente tinha um prazo para terminar, a gente se reunia todas as tardes, a Ju trabalhando na escola, e a gente produziu o texto. Né? E o que foi mais legal assim, para mim, e a gente gravou isso tudo, é que a gente leu o texto para elas antes de dizer se era aquilo mesmo. Então, para cada uma delas, a gente chamava, lia o texto, e elas ouviam o texto, e aquilo foram momentos assim, muito, muito, muito emocionantes. Né? De choro, de procede falar, estou me curando agora, isso me magoou muito, mas e nenhuma mudou nada. O que a gente escreveu, elas só diziam, é isso, pode publicar, que foi isso. E eu não sei se vocês conhecem o livro, mas a primeira história, que é da Cat, que discute o patriarcado, a mãe dela sempre esteve junto, né? A mãe dela tem 95 anos hoje. E ela esteve junto na leitura do texto. É uma história muito pesada, muito triste, assim, né? Com relação a Cat, o patriarcado. E ela disse, não, a história é essa, tem que publicar assim como está. E daí, ainda com relação a outro desafio, talvez, para as pesquisas, né, que quando a gente trabalha com um grande número de pessoas, por que eu vou contar a história da Cat e eu não vou contar a história da Kátia Silene? Né? Que critérios eu tenho, dentro de 80 pessoas que eu já entrevistei, de selecionar um time de 11 e uma treinadora, né, que era o desafio do livro, a proposta do livro. Então, a gente resolveu fazer isso por temas, né? Pegar alguns temas que têm relação com a história do futebol de mulheres no Brasil e escolhemos a jogadora que tinha mais elementos para discutir aquele tema. Então, a questão do patriarcado, a gente pegou a Cat, a questão do racismo, a Dilma Mendes, não sou negra só em novembro, nem mulher só em março, a questão da profissionalização, aquela jogadora que não se identificava, sabia que não ia ter futuro no futebol, então, para além do futebol, resolveu estudar e abrir mão, às vezes, do futebol para estudar. A questão da beleza, né, da Bel, jogadora branca, loira, olho claro, bonita, ser chamada para todas as entrevistas da CBF porque ela era bonita e ser representada mais pela beleza, pela sua capacidade no campo. A questão da maternidade, Senira Coelho, que tem o filho, deixa o filho com os pais para ir jogar.
Então, a gente foi a questão do abuso e do assédio, Márcia Tafarel, que o dirigente esportivo assediou. Então, a gente foi pegando por temáticas, né, para poder fazer as histórias. E, por fim, a gente pega a Cici, que é o grande nome do futebol brasileiro, né, Imperatriz, e que até hoje a CBF não homenageou essa mulher. E ela é o Luciano do Vale, na época, deu o apelido dela Imperatriz, né? Cici é Imperatriz, que é um nome que quiseram agora, a imprensa quis dar para Bia Zanerato, não que ela não seja de importância, mas pode ser a segunda Imperatriz, porque uma a gente já tem, que é a Cici, que é tão desconhecida essa história que ninguém sabe. Daí a gente escreve CBF, cadê a coroa da nossa Imperatriz, né? Uhum. Então foi um pouco disso, mergulhando nessa história, nessa oralidade, nesses acervos, e daí com relação a isso. Um dia ver para onde isso pode ser direcionado, né? A ideia de que torne público também, né? Então, agora tem todos os processos para pensar nisso. Então, sempre a preocupação com os acervos, para além do Centro de Memória de Esporte, eles ainda estão preservados. Ouvindo e pesquisando sobre essas diversas trajetórias, o que você identifica de similar e de diferente para as mulheres no contexto esportivo atual? E para você, o que mudou de fato e o que ainda permanece como um desafio estrutural? Eu vou te falar mais a partir do futebol, que é onde eu mergulhei de 2013 para cá. Tá ótimo. O que mudou acho que a primeira questão de visibilidade, né? Acho que hoje as mulheres do futebol são muito mais visíveis do que era para essa primeira geração. A segunda é o reconhecimento, né? O fato de passar os jogos na TV aberta, o fato do jornal noticiar. Então, acho que isso é uma questão. Agora, acho que tem várias coisas para pensar aí. O primeiro, eu diria que isso se dá num nível, né? A seleção e os clubes é a ponta do iceberg. Se a gente pensar em futebol de mulheres num contexto mais amplo, a situação não é muito diferente de 1980, né? Na época da regulamentação. Existe uma série de dificuldades ainda para as mulheres estarem no futebol, para aquelas, além daquelas que eu já falei, da violência, do estupro, do não reconhecimento da importância, da falta de tempo, digamos assim, tem uma própria falta de estruturação da modalidade por parte das federações, né, por parte dos clubes. O futebol de mulheres ele ainda é muito incipiente em termos de investimento. Ele é visto mais como gasto e não como investimento. Então, acho que essa falta de estrutura ela ainda pesa muito. Acesso a campeonatos, muitas competições, poucas competições, né? As categorias de base começam a ter um pouco mais de investimento muito recentemente, mesmo na própria CBF, muito recentemente. Tanto é que a gente tinha uma jogadora de 40 anos jogando com uma jogadora de 15, 16 na mesma equipe. Isso por muito tempo, que reflete que não houve um caminho aí. Então, acho que avançou um pouco nessa questão de visibilidade para os clubes que disputam as principais competições, mas volto a dizer que elas não são tudo, é uma parte. Se a gente pensar no futebol mais comunitário, se a gente pensar nas comunidades quilombolas, nos povos originários, os acessos que têm a essas práticas, eles são muito restritos. Se a gente pensar na educação física escolar, o futebol ainda não é a modalidade que as meninas praticam, né? Ainda não existe isso. Se a gente pensar na ocupação dos espaços públicos, vão numa praça, num parque, quem está ocupando a quadra, né? E quando as meninas ocupam, elas precisam negociar o espaço, né, para entrar naquela quadra, que geralmente são os meninos e os homens que estão lá. Então, a gente não pode dizer que exista um grande avanço. Existe um avanço num contexto muito específico, que é esse contexto do esporte de competição, né? Ainda assim, existem os campeonatos comunitários, que reúnem um grande número de mulheres, né? Mas com poucas condições. A outra questão, eu acho que, a partir da decisão lá da Conmebol, a própria CBF se reestruturou e dá um pouco mais de condições para as mulheres. E teve que ter movimentos, inclusive, das mulheres aí, né? Não sei se vocês lembram, quando a Emily Lima foi demitida, teve um movimento de algumas jogadoras que fizeram uma carta aberta, participei junto daquele momento, para a CBF pedindo reestruturação, investimento e etc.
Eu acho que essa geração de hoje, ela não se dá conta muito da importância que as mulheres tiveram, essas mulheres que abriram as portas para que hoje o futebol fosse possível. Ele só acontece porque teve um grupo de mulheres que sofreu muito para estar no futebol, né? Que sofreu muito preconceito para jogar futebol, que teve que fugir de casa, teve que jogar escondido, teve que passar por uma série de limitações, mesmo de sacrifícios, para poder fazer só aquilo que elas desejavam fazer, que era estar no futebol. Então, eu acho que, nesse sentido, ainda eu gostaria que a geração mais nova tivesse esse olhar, entendeu? E pensar que, se hoje para elas é mais fácil estar no futebol, é porque muita gente sofreu para que isso acontecesse. Muitas mulheres sofreram muito para que isso acontecesse. Em termos de desenvolvimento, eu acho que a gente ainda precisa de um desenvolvimento estratégico de curto, médio e longo prazo, né, para abranger o futebol. Agora, o Lula sancionou a lei do futebol, de incentivo ao futebol feminino, que eu acho que é uma questão importante. Não tem por uma decisão política, porque eu mesmo, junto com a Lu Castro, com a Ju, e Cabral e com a Aira, nós apresentamos já várias vezes, já apresentamos uma proposta de reorganização do museu, já apresentamos propostas de exposição para o museu, né, para inserir a história das mulheres. Vocês sabem, aí eu tenho um acervo importante, eu tenho muitas coisas registradas, as gurias também têm. Na exposição que a gente fez como curadoria em 2023, no Museu do Futebol Rainhas de Copa, a gente fez lá um material que tinha que todas as mulheres que já tinham jogado na seleção até então, né? Quer dizer, a gente tem um certo domínio, uma certa expertise nisso, né? E como que a CBF tem um museu do futebol e não tem essa história contada? Eu não sei se vocês já foram no Museu do Futebol da CBF, tem uma coisa linda, que no teto tem uma estrela para o nome de cada jogador que jogou na seleção. Então, o teto escuro e com aquelas estrelas com o nome de jogador. Por que não tem nesse teto também não estão das jogadoras? Entendeu? Que futebol é esse? Né? Não adianta só colocar uma estátua da Marta. Marta não representa todo o futebol de mulheres. Né? Tem o Pelé e tem a Marta. O futebol de mulheres está muito além da existência da Marta. Ela é a figura lendária, ela é o que ela é, mas a abraçadeira da formiga. Então, tem muitas coisas nesse sentido que ainda precisam ser tornadas visíveis. Eu acho que isso ainda temos muito para caminhar. Agora, com a Copa do Mundo 2027, uma série de iniciativas vão acontecer, não tenho dúvidas, mas espero que elas não sejam passageiras. Talvez o grande legado poderia ser da Copa mostrar exatamente isso, que as mulheres há muito tempo estão no futebol e que se criar políticas públicas, né, políticas de fomento para a permanência delas no futebol. Não basta inserir, tem que criar condições de estratégia para que elas fiquem, que vai desde ambiente seguro, desde espaço para cuidar das crianças, maternidade para quem tem os filhos, para que elas possam estar ali, uma série de outras questões. E sobre isso, como que você vê essa obrigatoriedade dos times que vão competir nas competições da Conmebol terem o time feminino? Porque eu vejo muitos que têm, mas não investem, têm só por ter e não oferecem condições dignas para essas mulheres competirem e atuarem, né? Eu sempre fico na dúvida com relação a essa obrigatoriedade. Eu defendo a obrigatoriedade, é porque nem política de cotas para pessoas não brancas e comunidades quilombolas e indígenas nas universidades públicas. Se não fosse isso, não estaríamos onde chegamos hoje, que ainda é algo que precisa avançar muito. Então, assim como tem clubes que fazem isso que você está dizendo, e acontece, tem clubes que começaram a investir na modalidade. Agora, se não existisse essa determinação da Conmebol, isso nunca estaria acontecendo. Os campeonatos estaduais não estariam acontecendo, porque isso gerou uma demanda. Né? E essa demanda ela precisaria ser mais aprimorada. Né? Esse investimento deveria ser, como você está dizendo, mais fiscalizado, né? Mais organizado, mas eu acho que é processo, entendeu? Ainda defendo que, se acabasse com essa determinação agora, eu te digo que acabaria grande parte das equipes que hoje têm o futebol de mulheres.
que tem por obrigatoriedade, mas tem. E daí está favorecendo o quê? Que tenham mulheres jogando, que as mulheres estejam em ação, porque como que vai ser uma boa treinadora se não joga nunca, competição nunca? Né? O calendário de competições é muito restrito. Tanto é que, às vezes, uma mesma jogadora joga em várias equipes durante o ano. Um vai disputar Libertadores, a outra disputa o Campeonato Brasileiro, pela federação disputa outro campeonato estadual, porque é essa falta de estruturação. É aquilo que está para além do jogo em si. Né? Então, eu acho que ainda é importante que se mantenha, né, nesse sentido mesmo, de fomentar e de forçar uma maior possibilidade para que elas possam estar no futebol. Bem ou mal, elas estão. Não estou dizendo que deva permanecer, ao contrário, tem que ter mais cobrança, tem que ter mais investimento. Aquilo que eu falei, o futebol de mulheres não pode ser visto como gasto, tem que ser visto como investimento. Essa talvez seja a grande percepção que ainda falta para muitos gestores, investimento a curto, médio e longo prazo. Quando a gente vê uma Copa do Mundo de 2019, depois de 23, com o número de pessoas que assistiu às competições, quando a gente vê que os estádios crescendo em número de pessoas, quer dizer, tem que fomentar a cultura da modalidade. Né? Isso também se aprende. Como que as pessoas vão para os jogos se elas nunca veem os jogos, se não se interessam, não sabem quem são, não têm identidade clubística, as jogadoras? Né? Eles torcem para o time dos homens e nem sabem que existe o time de mulheres. Então, são coisas que são demandas que precisam ser cada vez mais incentivadas. O livro Bela Maternal e Feminina possui aproximadamente 22 anos da primeira edição e, por vezes, nós percebemos algumas semelhanças entre o postulado no passado e as discussões e ações atuais direcionadas às mulheres, como na reportagem Bela Recatada do Lar, de 2016. Como você pensa isso? Primeiro que eu nem me dei conta que já tem 22 anos. O tempo voa, passa muito rápido. Não, eu acho que tem representações que elas mudam, elas vão se alterando, mas como a gente vive uma questão estrutural, que é o sexismo, que é a misoginia, né, que é o racismo, e, sobretudo, que é de origem de um patriarcado ainda atuante, elas permanecem mais ou menos disfarçadas. Então, quando pego Bela Recatada do Lar, você pode pensar a aproximação que hoje tem com o discurso de estética e de saúde. Né? Então, muitas das formas pelas quais as mulheres são incentivadas às práticas corporais hoje, sob um discurso de saúde, são os procedimentos estéticos de transformá-las em mais magras, né, mais bonitas e eternamente jovens. O etarismo é uma coisa muito forte, que pesa muito para as mulheres, elas têm que aparecer sempre jovens. Então, persiste com outros discursos, com outras representações. Por quê? Porque, no fundo, a questão de gênero é uma questão estrutural. Né? E a questão da misoginia está dada para a nossa sociedade, não só nessas violências que eu estava falando físicas, né? Mas a violência simbólica, né? De chamar de histérica a mulher que pensa coisas que são diferentes ou que reafirma suas vontades e seus desejos. Né? A questão da estética é uma questão que pesa muito sobre as mulheres. A Helena está ali concordando. Por quê? Porque existe esse discurso que, além de tudo, a gente precisa ser bonita, né? Para se tornar atrativa ao olhar do outro. E esse olhar do outro é um olhar ancorado no patriarcalismo, na sociedade patriarcal, que incide sobre os corpos das mulheres o tempo todo. Né? E daí não é qualquer beleza. Né? É uma beleza branca, é uma beleza cis-heteronormativa, né? É uma beleza que contém alguns atributos de uma hierarquização social que vai dizendo o que se espera que seja uma mulher desejável, né? E desumaniza as outras. Então, quando eu falo que a gente, mulheres brancas, precisam se dar conta dos seus lugares de privilégios, é isso. Né? A gente se dá conta o quanto, para a gente, já está dado um espaço que para as mulheres negras não está. Basta ver os índices de assassinato, de feminicídio no Brasil, quem são as mulheres que mais morrem, quem foram as mulheres mais atingidas pela pandemia, né? E etc. Na escala social.
quantas mulheres negras acessam a universidade, né? As mulheres parlamentares, acho que 17% de mulheres parlamentares são mulheres, 17% são mulheres, não chega a 1% das mulheres negras e nem 1% das mulheres das comunidades dos povos originários. Então, essa estratificação social, né, ela faz com que algumas das representações que estavam dadas lá, elas permaneçam. Por exemplo, na revista Educação Física, as mulheres negras não aparecem. Aparece um corpo de uma mulher negra, de costas, né? É o único corpo de mulher que está de costas, ou seja, não tem identidade, né? E nesse corpo vai estar dizendo que ele é escuro pelo calor dos trópicos, ou seja, um apagamento total, né, de um grupo étnico, racial no Brasil, que é a maioria da população, sem falar dos povos escravizados, né? Então, acho que persiste muitas das representações passadas 20 anos que eu analisei, porque as publicações são da década de 30, 1930. Sim. Silvana, querida, a gente vai aí caminhando para o final, assim, é muito bom te ouvir falar, é muito revelador, né, assim, e como que as coisas conversam, as questões das exclusões, da pressão feminina e as pessoas que são vulnerabilizadas nesse meio. Bom, eu queria dizer que acho que o que se evidencia para mim é que memória é um campo de disputa, né? E isso é algo que se escancara com a sua fala. E essa ausência não é só um vazio neutro, né? Acho que é a nossa tarefa de subverter um pouco essa lógica de quem decidiu que essas histórias não eram importantes. E, bom, e a nossa missão de dar visibilidade, né, para não só como um ato de reparação histórica, mas também como um ato político. E acho que é um pouco disso, assim, é tentar conectar o apagamento histórico com as desigualdades do presente. E é isso, assim. Estou pensando que a gente tem pesquisado muito sobre essa produção, né, e como que ela é expressiva e diversa na forma de produzir, em tudo que você já produziu, e eu queria que você contasse um pouco para a gente, assim, enquanto mulheres pesquisadoras, sobre o seu processo de produção mesmo, e quais são as particularidades sobre cada tipo de produção que você já fez e quais são os seus desafios e motivações para continuar pesquisando. Que pergunta difícil, Helena. Eu não sei, as coisas elas vão acontecendo, muitas sem ser deliberadamente pensadas, outras sim, né? Mas eu acho que elas estão no conjunto do que eu sou, entendeu? Eu não consigo separar. Eu acho que eu sou essa mulher que fez isso, porque as coisas foram aparecendo, eu fui olhando, identificando temas, eu fui percebendo. Então, não tem assim algo que eu possa te dizer. Não sei como é que eu produzo, né? Eu sempre tive muita preocupação nessa questão da produção de atingir, não produzir para preencher lattes e produzir só para revistas qualificadas. Se você vai olhar minha produção, eu tenho textos que dentro de uma pós-graduação nunca contariam. Mas por quê? Porque eu nunca me importei muito com isso, né? Eu acho que a gente tem que chegar a determinadas pessoas, né? Então, por exemplo, os livros que eu tenho escrito ultimamente, eles não têm uma linguagem, entre aspas, tão acadêmica. Por quê? Porque esses do futebol, sobretudo. Porque é um outro público que eu também quero que ouça as coisas que a gente tem para dizer. Tanto para fazer novas entrevistas, como para organizar todas as entrevistas que estão acontecendo e inserir nessa ideia da disponibilização, né? Tenho um projeto para escrever mais um livro com jogadoras, né? Que está rolando aí, talvez aconteça ou não, tudo no seu tempo. Então, as coisas vão andando, entendeu? Mas é isso, acho que ainda tem coisas para dizer, talvez escrever um pequeno livro sobre essas questões de mulheres no esporte, tenho pensado sobre isso, textos pequenos, mas tem muitas outras coisas que eu gosto de fazer e que eu tenho feito muito, que é ler, que sempre fiz, que eu gosto muito de coisas culturais, assistir muito, isso leva tempo. Então, sei lá, vamos conforme a vida vai se apresentando.
você vai nadando, né? Um pouco de acordo com a maré. Mas tem uma coisa que eu queria dizer que é importante, eu acho, assim, quando você fala que a memória é um campo de disputa política. Por isso que é interessante a gente não pensar em resgatar memórias, mas reconstruir memórias. A gente reconstrói memórias e cada vez que a gente rememora, a gente está reconstruindo, né? E o entorno daquela reconstrução ela é muito importante, né? Para a gente pensar. E ela é um campo de disputa, então a gente tem que, quando nada é concedido, tudo é luta, a gente tem que saber do lado de quem a gente vai lutar e fazer com que ajudar a construção de ferramentas para que essa luta se dê com um pouco mais de igualdade. E eu acho que é isso que eu tenho tentado fazer. Dignidade. Bom, aquele dia, inclusive com o Braço, você nos confidenciou que tem o hábito de escutar podcast, né? E eu queria entender, assim, também no meio dessas produções, a gente produzindo podcast aqui, queria entender as suas... como que você considera, como você entende essa divulgação do conhecimento científico por meio desse tipo de produção de podcast? Eu acho maravilhoso, é um outro formato, uma outra linguagem, uma outra forma de se aproximar, né, das discussões que a gente faz, fazer com que elas tenham visibilidade, com que elas se tornem mais acessíveis a um grupo maior de pessoas, né, que muitas vezes não têm acesso aos textos, né, ou também a gente vive numa sociedade de muita rapidez, todo mundo quer fazer tudo muito rápido, às vezes não tem tempo, às vezes não quer ter esse tempo, não quer dispor desse tempo, e acho que os podcasts, eles auxiliam muito, eles são uma estrutura, uma forma, né, uma linguagem muito importante. Quando eu ouvi alguns dos episódios de vocês, eu fiquei impactada com a qualidade do que vocês estão produzindo, com a pesquisa que vocês fazem para cada história. E acho que tem muitos podcasts que estão se transformando nisso. Eu gosto muito de Histórias Pretas, não sei se já viram, é muito legal de ouvir. Então, tem ali todo um conjunto de informações que são dadas e que a gente aprende muito. Acho que ele é perfeito para isso, né? E que não se precisa pagar para ter acesso a esse conhecimento, né? Ele está aí disponível para quem quiser dele acessar. Então, acho que é uma grande ferramenta e só vejo como uma possibilidade de crescimento e de empoderamento, né? Sobretudo para quem se identifica com aquelas histórias que estão sendo contadas. Bom, por fim, a gente queria perguntar, assim, quem é Silvana, longe da universidade, das pesquisas e dos acervos, e se você tem algo para acrescentar. Quem é Silvana? É pergunta difícil. Eu vou dizer que eu gosto de fazer. Vocês podem dizer quem é Silvana. Eu curto muito literatura, eu sou uma pessoa que voa a muitos espetáculos, teatro. Sou uma pessoa que faz algumas ações, né? Me envolvi muito na questão da pandemia, né? Ainda continuo ajudando determinados grupos. E sou uma pessoa que faz muito tricô para doação. Desde 2000, acho que 2022, por aí, eu comecei a fazer blusãozinho para bebês, para crianças, para bebê para criança, né? Só para doação, colorido. Eu já dei mais de 450 blusões. Eu faço muito, eu sou louca das agulhas. Onde eu tô com as minhas agulhas tricotando. Então, estou na frente da televisão, estou fazendo tricô, e é uma coisa que, para mim, me faz um bem enorme. Assim. Poucas vezes eu vi as crianças com as roupas que eu dou, porque eu levo para creche, centro espírita, hospital, né, comunidades indígenas, favelados aqui em Porto Alegre. E acho que se um dia enxergar na rua alguém com um blusãozinho, eu vou ficar muito... Alguns me mandam imagens. Então, eu sou um pouco isso, assim. Acho que a gente tem uma série de... A gente que tem determinados privilégios tem uma obrigação, né, de, pelo menos, estar sensível a algumas questões que acontecem e, de alguma maneira, tentar contribuir. Então, eu sou uma pessoa dessas que tem esse olhar, eu faço algumas outras ações, mas essa dos blusõezinhos é que acho que talvez traduza um pouco do que é Silvana. Quando eu falo, às vezes, que eu estou fazendo tricô, as pessoas, mas faz tricô? Faço, amo fazer tricô, faço muito, sou compulsiva. A Silvana é um pouco isso, né? Uma pessoa que gosta de pensar no coletivo, em outras questões para além da vida individual que cada um de nós leva. Bom, Silvana, muito obrigada por tudo mesmo e sigamos juntas aí
pensando, trabalhando e perspectivando Perfeito. outros futuros, né? Que a gente precisa, como o Benjamin diz, né? A história serve para nos dizer que outros futuros foram sonhados lá atrás e vamos sonhar outros também agora. Vamos sonhar juntos. Isso aí, esse futuro só vai se dar se sonharmos juntos. Ao encerrarmos este episódio, a conversa com Silvana nos deixa uma semente plantada. Ou melhor, uma floresta inteira de reflexões para florescer e adubar. A riqueza do seu percurso, a profundidade das suas análises e a generosidade com que compartilha suas memórias e sua pesquisa nos convidam a um exercício constante de olhar para o que foi silenciado. A força da narrativa, como bem nos mostrou Silvana, é um ato político. Ao refletir sobre a entrevista, nós, aqui do Além do Pódio, ficamos extremamente instigadas em perceber o quanto o trabalho da Silvana ressoa em nós. A inquietação diante da ausência, que de forma alguma significa inexistência, nos move a ser, como diria Clarice Lispector, abre aspas, peregrinos do próprio labirinto, fecha aspas. É uma busca ativa, quase que arqueológica, por rastros, vestígios e pistas deixadas por mulheres que o tempo e o apagamento sistemático tentaram soterrar. A metáfora clariciana nos cabe perfeitamente. Pesquisar mulheres na história é uma jornada íntima e coletiva por um labirinto de arquivos, memórias e corpos. E nessa jornada, a escuta, tal como Silvana pratica em sua metodologia, torna-se um instrumento de cura e de reconhecimento. É na escuta cuidadosa que concedemos à outra o direito de existir plenamente em sua narrativa. E é nesse gesto que encontramos a nós mesmas refletidas na luta e nas conquistas dessas mulheres. Sendo assim, Silvana nos entrega a materialidade desse fazer. É a pesquisadora que não se contenta em estudar o mundo, ela se lança nele para transformá-lo. Não apenas como analista, mas como agente. Seja no Museu do Futebol, no COB, ou nas disputas cotidianas da universidade. Ela reafirma que pesquisar é também intervir no mundo, construir caminhos para que outras mulheres possam existir com mais liberdade e legitimidade. Até o próximo episódio. Conversaremos com Maria Macedo, que nos revela algumas particularidades de pesquisar mulheres na arte. Esse episódio foi produzido por equipe de pesquisa composta por mim, Cássia Lima, pelos estudantes de graduação do curso de Educação Física da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ibirité, Luísa Lima de Paula e Thaís Alves, pelas professoras licenciadas Sara Moreira e Mariana Oliveira, pela estudante de Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais, Letícia Silva, e pela mestranda também da UFMG, Helena Joia. O conteúdo desse episódio e dessa série resulta de pesquisas realizadas desde 2022, contando atualmente com o fomento do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa da Universidade do Estado de Minas Gerais, conhecido pela sigla PAPQ-UENG, e do Programa de Produtividade em Pesquisa, também da UENG. Tais apoios se dão pela concessão de 2 bolsas de iniciação científica e uma de produtividade em pesquisa. Nesse episódio, conversamos com a professora e pesquisadora Silvana Vilode Gellner, licenciada em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Educação pela Universidade de Campinas. Silvana é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora visitante da Universidade Federal de Pelotas. A música Gigantesca, de autoria da cantora e compositora Mariana Volker, compõe a vinheta dessa série, bem como trechos de reportagem do Esporte Espetacular, exibida em 8 de março de 2024. A identidade visual da série foi concebida por Helena Joia e Isa Menezes. A gravação do episódio contou com o suporte técnico do web designer Túlio Lopes. Na edição, realizada por Mariana Oliveira e Thaís Alves, utilizamos os aplicativos Audacity e Shotcut. Essa série de podcast é vinculada à universidade pública e não conta com outras formas de financiamento.